Pois, meus amigos, o Caio estava querendo procurar um cantinho tranquilo aqui e olha só a surpresa que ele teve. É uma escolinha de italianos aqui, passando. Antes de eu começar com o assunto do vídeo, gente, vamos esperar um pouquinho para todo mundo passar. Aqui tem um parque, o chamado Hofgarten, aqui em Innsbruck. Muito lindo aqui tudo. Ó, para lá vai pro Hofgarten. E aqui nós estamos à frente de umas árvores, agora sim um pouco afastado. Gente, a grande mídia admite que os britânicos estão morrendo às dezenas de milhares e não se sabe por quê. Agora, novamente, nós temos a mesma pergunta de tantas outras vezes: por que será? Escutam só. De maio a dezembro de 2022, dezenas de milhares de britânicos morreram mais do que o normal. E como a Covid descartada como causa da morte. Isso levanta sérias questões sobre por que tantas pessoas morreram. Dezenas de milhares de britânicos morreram mais do que o esperado. E os especialistas não têm certeza do motivo. Mais perguntas vão se abrindo cada vez mais. E os especialistas se perguntando por que será. De maio a dezembro do ano passado, houve 32.441 mortes em excesso na Inglaterra e no país de Gales, sem incluir as mortes causadas pelo bichinho. O número de mortes em excesso é definido como o número de pessoas que morreram acima da média de 5 anos, excluindo 2020, porque esse ano registrou um número particularmente alto de mortes pelo bichinho. Isso significa que mais de 32 mil pessoas, britânicos aliás, deveriam estar vivos, mas morreram durante esse período. De acordo com os dados do Office for National Statistics. Números, gente, só posso sempre de novo avisar para vocês, números oficiais. Esses números chocantes levantam uma série de questões importantes sobre o que está acontecendo com a população do país. Como ela está mudando e por que tantas pessoas estão morrendo. Desde a pandemia, o número de mortes em excesso tem oscilado muito de mês para mês. Seja bem abaixo da média de 5 anos ou bem acima dela. Os picos do excesso de mortes podem ser atribuídos a uma série de causas, mas não está claro o que está causando esses picos ou desencadeando esses declínios. O número de mortes em excesso também estava bem abaixo da média no início de 2022. E um grupo de especialistas especulou para o jornal O Miro que um efeito de mudança de mortalidade poderia explicar por que tantas pessoas se agrupam em vários meses e são transferidas de meses anteriores. Professor David Coleman, professor emérito de demografia da Universidade de Oxford, disse ao jornal Miro, que ninguém sabe ao certo o que causou tantas mortes no ano passado. Ele ressaltou que, de acordo com a Covid, a população do Reino Unido mudou devido à morte de uma proporção significativa de idosos em decorrência do vírus. Ele explicou, depois que essas pessoas pobres se foram, a população restante deveria ser mais saudável e deveria haver um período em que as mortes fossem menores do que o normal, mas isso não aconteceu.
No entanto, ele apontou 2 motivos principais que poderiam estar contribuindo para o aumento das taxas de mortalidade. O fato de que os britânicos estão envelhecendo e têm um índice de massa corporal médio mais alto. A população está envelhecendo e, além disso, a população do Reino Unido é a mais gorda da Europa e bastante propensa a doenças, especialmente doenças cardíacas, atenção, e diabetes. Algumas pessoas previram, dependentemente da Covid, que as taxas de mortalidade continuarão a aumentar porque o país não é tão saudável, disse ele. Uma das causas identificadas de várias mortes é a doença isquêmica do coração, que coincide com as advertências do professor sobre uma população mais gorda. Da mesma forma, a principal causa de morte em 2022 é a demência e o mal de Alzheimer. Mais uma evidência da teoria de uma população cada vez mais envelhecida e moribunda. A demência e o mal de Alzheimer geralmente não são a principal causa do excesso de morte. Quando esses dados estão disponíveis, os números da OMS mostraram que geralmente são pneumonia e gripe no inverno ou sinais e doenças mal definidas em outras partes do ano. Quando você analisa os detalhes e os motivos nos atestados de óbito, é um pouco insatisfatório, pois os sintomas, sinais e doenças mal definidas são um dos maiores componentes desse excesso de mortes. E há algo realmente relacionado à idade, disse o professor Coleman ao jornal. Isso levanta outra questão. Muitos britânicos estão morrendo, mas não necessariamente por uma causa específica. O rápido envelhecimento da população pode ser outro problema, mas não explica por que mais de 30 mil pessoas morreram entre maio e dezembro do ano passado. Em março e fevereiro desse ano, sintomas, sinais e ambiguidades foram a principal causa do excesso de mortes. Antes disso, em janeiro, foram a gripe e a pneumonia. E, à medida que o ano avança, outras causas emergem dramaticamente como a principal causa do excesso de mortes. O calor, em particular, continua retornando no verão e continuará a ser um perigo mortal em face das mudanças climáticas. Nos dias mais quentes do país, o número de mortes em excesso inevitavelmente aumenta, pois milhares de pessoas são vítimas do calor. Conforme mencionado anteriormente, o excesso de mortes é medido usando a média de 5 anos de mortes, de 2016 a 2019 e até 2021. No entanto, isso tem sido criticado porque não leva em conta as mudanças na população em termos de idade, tamanho e outros fatores durante esse período. Em resumo, a população em 2016 é diferente da população em 2023. E o professor Kevin McConway, professor emérito de estatística aplicada da Open University, é um dos muitos que apontaram esse fato. O uso da taxa de mortalidade padronizado por idade leva em conta essas mudanças e talvez explique o grande número de mortes. Ele indica a porcentagem em que um determinado período está acima ou abaixo da média de 5 anos. Para dezembro de 2022, o número de mortes em excesso é de 5.900, 13,5% acima da média de 5 anos. No entanto, a ASMR está apenas 5,8% acima da média de 5 anos. Isso explica que algumas das dezenas de milhares de mortes talvez devessem ter sido esperadas mais cedo, mas ainda não explica totalmente por que elas aconteceram em primeiro lugar. Analisando 2022,
a ASMR geralmente apresenta uma porcentagem menor do que a porcentagem somente de excedência, mas não o suficiente para eliminar os mortos ou explicá-las completamente. No entanto, o professor McConaughey aponta. Ele disse, para calcular a ASMR, você precisa saber o tamanho da população em cada faixa etária. A OMS não pode usar estimativas baseadas nos resultados do censo de 2021, pois eles ainda não estão disponíveis para as datas revelantes e, portanto, usou projeções baseadas nas estimativas populacionais de 2018. Atualmente, elas não levam em conta impactos importantes como a pandemia do bichinho que teria afetado o tamanho da população e a estrutura etária. Isso ainda deixa dezenas de milhares de britânicos mortos sem uma explicação clara de como eles morreram. Gente, e nós aqui, como tantos de vocês também, nós já temos uma ideia de onde e como isso pode ter acontecido. Deixo vocês com essas mensagens. Forte abraço, mão no coração e até no próximo vídeo.